Como o Senhor Jesus Cristo disse, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu quero deixar aqui uma pequena porção da palavra de Deus que se encontra no livro de Juízes, no Velho Testamento, capítulo 6, versículo 11 em diante, que diz assim, o título é Um anjo fala com Gideão. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biezerita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu, ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos medianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse, vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse, ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Versículo 16. E o Senhor lhe disse, porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas, como se fosse um só homem. E essa leitura, essa passagem bíblica, que nos traz uma linda mensagem, e nós vamos ver aqui que fala sobre Gideão. E o momento que Gideão estava vivendo era um momento, não só ele, mas como povo de Israel, era uma situação muito crítica. Porque, na realidade, os medianitas, eles estavam, como nós podemos conferir no versículo anterior, do próprio capítulo 6, que diz, lá no versículo 3, porque sucedia que, semeando Israel, subiam os medianitas e os amalequitas também do Oriente, contra eles subiam, e punham contra eles em campo e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza e não deixavam mantimento de Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Aí você vê a situação delicadíssima que eles estavam vivendo. Porque naquela época eles viviam do plantio, eles viviam da agricultura. Era onde eles extraíam o quê? O seu alimento, o seu sustento. E era justamente aí que os medianitas, que eles estavam atacando, eles iam mesmo para destruir. Aí, se nós formos analisar o trabalho de um agricultor, que tem que semear, preparar a terra, lançar a semente, e de estar ali cuidando, e ter o tempo, a estação para poder colher os frutos. E eles não estavam tendo essa alegria, essa festa, porque naquela época, quando tinha a questão das primícias, era um momento de festa, de agradecimento a Deus, a colheita. E justamente naquele período que eles eram para estar usufruindo do seu trabalho, do suor do seu trabalho, era nessa hora que eles entravam em ação para destruírem, ou seja, as ovelhas, os bois, os jumentos, eles não deixavam nada, eles destruíam tudo. Tudo aquilo que eles plantaram com sacrifício era destruído. E isso para o povo, Gideão também, era algo assim humilhante. Estavam sendo humilhados. E eles tinham que, como li no capítulo 6, no versículo 11, o que Gideão fazia? Ele estava malhando trigo no lagar, para salvar dos medianitas. Porque, na realidade, o trigo não é para ser o trigo ele não é para ser
malhado, né, no lagar. Não era o local apropriado. Era para ser no ar livre, para ser tratado em ar livre. Mas ele estava fazendo isso para poder proteger, poder ver se salvava alguma coisa ali. Foi a estratégia que Gideão, né, teve ali para poder tentar salvar dos midianitas dessa maldade, dessa perversidade. E nós vamos ver que nesse período eles estavam convivendo com isso, estavam tendo que conviver com essa situação de humilhação, de medo, porque eram muitos. E talvez você esteja passando hoje por uma situação de humilhação. Essa palavra de humilhação, constrangimento, que foi o que aconteceu com o povo de Israel, foi o que aconteceu com Gideão, por causa dos medianitas. Eu não sei o que representa medianita hoje na sua vida. Em alguma área da sua vida, talvez esteja alguma situação que esteja acontecendo, que isso tem sido algo que tem causado que humilhação, constrangimento, tristeza. Eles ficaram aqui limitados. Eles ficaram aqui sem poder usufruir de ter aquele momento da alegria. Talvez você esteja passando uma situação que você não está conseguindo, coisas para entristecer. Está querendo roubar a alegria, roubar a paz, para querer te limitar. E nós vemos aqui que quando Gideão estava passando por essa situação, apareceu o anjo do Senhor para falar com ele, o mensageiro de Deus para falar com ele. E é interessante que o Senhor diz justamente isso, olha. Então o anjo do Senhor lhe apareceu, versículo 12, ele disse, o Senhor é contigo. E completa, né? O Senhor é contigo, varão valoroso. O Senhor detectou na atitude de Gideão uma qualidade. E essa qualidade, como ele fala aqui, né? Valoroso, ou seja, você tem muito valor. Primeiro falou, o Senhor é contigo, ou seja, você não está sozinho, mesmo diante dessa situação, diante dessa humilhação, diante desse constrangimento, mesmo você tendo que estar né, ali restringido, tendo que. Mas o Senhor está com você, você não está sozinho. Segundo, você tem valor. Mesmo que os medianitas tenham vindo humilhando, né, destruindo as novidades da terra, mas você tem valor. Deus viu esse potencial. Deus detectou esse potencial. Reconheceu esse potencial. E o próprio Gideão, ele mesmo não estava reconhecendo isso. Ele não estava se achando valoroso. E muitas vezes a gente já se acha assim. Diante das situações, diante das circunstâncias, a gente fica tão abatido, mas né, que a humilhação ela bate. Né? A humilhação ela é algo que desmotiva. Né? A humilhação ela faz com que a pessoa ela não veja nenhum potencial. Não vê assim, as coisas favoráveis. Pelo contrário. Ela vê de uma maneira totalmente. Fica até meio distorcida as coisas. E Gideão estava se vendo assim. Ele não estava se vendo uma pessoa que tinha valor. Ele não estava se vendo uma pessoa que Deus estava com ele. Tanto que ele faz um comentário aqui, se nós formos analisar o versículo 13, que diz assim, mas Gideão respondeu, ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Não tem diante de alguma situação que acontece que a gente fica, Senhor, o que está acontecendo? Por que está acontecendo isso? Eu não estou entendendo. Por que dessa situação? Por que está... A gente vem os questionamentos, surgem os questionamentos, brotam os questionamentos diante das situações, diante das circunstâncias embaraçosas que vêm para nos humilhar, que vêm para nos entristecer, que vêm para nos abater, que a gente fica sem entender, mas se eu fiz tudo certinho, eu procurei andar direitinho, por que está acontecendo isso no meu casamento? Por que o meu esposo está agindo assim comigo? Por que o meu filho, eu procurei dar o melhor para ele? Eu me empenhei.
E por que eu estou tendo esse retorno? Eu não mereço. O que está acontecendo? Não estou entendendo por que está acontecendo tudo isso. Tem hora que a gente fica se questionando em determinadas situações e vem os questionamentos, os porquês. E Gideão foi sincero. Ali, quando o anjo apareceu, ele foi: Senhor, Senhor, não estou entendendo, não sei porquê. A gente está passando por essa humilhação toda, está vindo esses medianitas nos humilhando dessa forma, a gente plantando com tanto sacrifício, e chegar na hora e eles fazerem isso conosco, injustamente. Aí nós vamos ver que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora, Senhor, nos desamparou e nos deu na mão dos medianitas. Mas essa situação, na realidade, aconteceu justamente por causa da desobediência do povo de Israel. E quando eles desobedeceram, acabou eles sofrendo por causa disso, por causa da sua desobediência. E isso foi um período de 7 anos. Né? Isso, depois que vocês forem ler o texto, né? Lê essa passagem, o capítulo 6, e vai estar vendo que houve um porquê realmente. Mas nós vamos ver, diante de toda essa situação, mesmo que o povo de Israel houve um período de desobediência que se afastou de Deus, né? Mas nós vemos aqui Deus agindo com misericórdia. A gente vê a misericórdia de Deus aqui, a gente vê a bondade de Deus aqui, a gente vê o amor de Deus aqui, quando ele fala, quando ele se revela a Gideão. Então vamos ver que aí no versículo 14, então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E eu quero dizer para você: vai nessa tua força. Essa força que muitas vezes você está até desconhecendo, que você tem, Deus te deu. Para você se erguer, para você se levantar, para você vencer. Para você conquistar. Para você tomar posse daquilo que Deus te deu por direito. Há uma força que o Senhor tem te dado. E muitas vezes você está até desconhecendo, como Gideão se desconheceu que ele tinha essa força, que ele tinha essa capacidade. E Deus estava despertando nele, alertando ele. E a gente vai ver aqui, ó, e ele lhe disse: aí Gideão, vá, Senhor meu, o que livrarei Israel? Aí ele diz assim: eis que a minha família é mais pobre em Manassés, e eu menor na casa de meu pai. Ou seja, eu não tenho essa capacidade, eu não tenho essa força. Quem sou eu para poder me levantar, para poder guiar contra esse povo, contra essa multidão, que são como gafanhotos? Como é que eu vou? Não tem como, eu não vejo, eu não me vejo como né, com essa força, com essa capacidade. Talvez você esteja pensando assim, achando que não, eu não vou conseguir superar essa crise que eu estou vivendo no meu casamento, eu não vou conseguir superar essa situação que eu estou vivendo com meu filho, essa situação financeira que está acontecendo, eu não sei como é que eu vou fazer, como é que eu vou sair disso. Como é que vai resolver essa questão? Ou talvez um problema de enfermidade, ou é uma causa na justiça, são situações que surgiram que você está fazendo, mas eu não sei como fazer, eu não tenho forças, eu não tenho forças. Mas eu quero dizer para você hoje que Deus, ele diz para você, é nessa força que você acha que não tem, mas você tem, você vai vencer, você vai superar todas essas dificuldades. Deus vai estar te dando graça, Deus vai estar te dando sabedoria, Deus vai estar te dando inteligência espiritual, Deus vai estar renovando as suas forças e você vai conseguir superar essa situação que estava tentando te paralisar. Então vamos ver que no versículo 16 diz assim: e o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, reforçando, tu ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Por que ele ferir os medianitas como se fosse um só homem? Porque Deus estava com ele. A diferença é Deus, a vontade de Deus, a palavra de Deus que já estava liberada sobre a vida de Gideão.
E o Senhor falou que ele ia vencer, que ele iria conseguir. E eu quero dizer para você que você vai conseguir. Deus vai te dar graça, Deus vai te dar direcionamento e você vai conseguir realizar, né, os sonhos, os teus sonhos que estavam né, que você estava já achando que não iriam mais acontecer. Já estava até conformada com a situação. Mas hoje eu quero trazer esse despertamento para você. Deus está falando com você hoje. Ele é contigo. Vai nessa sua força. Deus é contigo. E você vai ver o milagre, a vitória de Deus sobre a sua vida. Que Deus te abençoe grandemente, você e toda a sua família. E não se esqueçam, inscrevam-se no nosso canal Discípulo Net 2. Fique na paz.